Olá pessoal, hoje nós estamos aqui em mais um episódio, terceiro e último da série Gustavo Amorim. Já virou uma série, hein, Gustavo? Pois é, nós só começamos, hein? Pode Então virar pode uma virar série um aí, longa, quem sabe, vai virar né? um longa. Olha, foi muito legal, as entrevistas estão fantásticas. Quem não viu a primeira nem a segunda, assista, porque olha, foi demais. Fica com a gente. Você sabe que tem duas perguntas, quer dizer, uma questão eu vou colocar e a outra é uma pergunta. Eu vejo, a gente está até falando um pouquinho fora ali, né, sobre as cartas de Cristo, né? Sim. E na carta 8, eu estudava a carta e lá tem uma oração, né, sobre como você se conectar, né, com Deus ali. E dentro da oração ela fala assim, num ponto ela fala, o nosso propósito final é te expressar, né? Quer dizer, expressar a Deus. Expressar a Deus não é nada mais, nada menos do que o amor incondicional. Né? E para a gente chegar nesse ponto de evolução, essa conexão, é só se conectando mesmo com o divino, né? Que há dentro de nós, ao redor de nós, em tudo. Exatamente. Então esse é um trabalho realmente que para mim fez sentido. Eu falei, pô, esse realmente é o trabalho, né? Me parece que quanto mais a gente... quem medita, eu acho que sabe isso, que a meditação, eu acho que é um ato muito importante. Importante para exatamente trazer essa conexão, né? É como se a gente fosse, eu falo assim, é como se a gente fosse um copo meio com água turva. Quanto mais você medita, mais você se conecta, mais download de amor divino você faz e mais aquela transição, aquela água turva vai saindo e você vai abrindo novos espaços para sentir mais amor e mais amor e mais amor. E tudo que você começa a fazer tem esse intuito e aí vem sincronismo, vem abertura de campos, vem abertura de possibilidades. Quer dizer, você entra, como você falou, você entra num rio de infinitas possibilidades, né? Exato. E isso é o que a gente quer levar, isso me comove até, porque é a mensagem maravilhosa, profundo, né? profundo. Isso é porque isso é o ser humano, sabe? É o ser humano na sua essência, realidade essencial, profunda, né? Que não tem necessariamente a ver com acreditar em algo espiritual, ou acreditar em religiões ou em dogmas, tem a ver com uma experiência direta, né? Com essa presença amorosa, com uma inteligência que é sábia e que está em todo mundo. Gustavo, todos não tem mais volta quando você tem a experiência no qual você falou, você sente a energia do seu corpo começar a ficar latente, o arrepio. Não tem volta, cara. É um tipo de experiência que... Não tem. Você como fala, o pessoal opa, fala, você queima as caravelas, né? Você chega no lugar e queimou os barcos, porque não queima tem como, a ponte. não tem como eu negar a experiência que eu vivenciei. Sabe, eu só posso me aprofundar mais, os desafios não desapareceram, continuam. Sim. Só que hoje eu tenho uma consciência mais expandida e eu tenho mais serenidade para enfrentar os desafios, porque eu sei que eu não estou só, eu sei que eu tenho atributos que ainda precisam ser manifestados, virtudes, né? Tem muito a ver com isso, né? Virtudes são expressões dessa mesma fonte que fala, que se expressa através de cada um de nós. E cada um de nós vai expressar isso de uma maneira única, né? Mas é parte do processo de autoconhecimento, né? Essas transformações, né? E é um caminho que ele é mágico no sentido, não é que as coisas acontecem de uma hora para outra, mágico no sentido de que você percebe o invisível, essas sincronicidades, essa presença dessa inteligência amorosa fazendo parte da sua vida. Sim. Né? Num encontro inusitado, né? Numa sincronicidade, algo que você percebe, de repente aquilo tem uma mensagem que te lança a sua consciência para uma reflexão mais profunda. Né? Você encontra soluções para questões que antes você não via saída. Você não porque enxergava. você começa a ver de uma perspectiva mais elevada, que é a perspectiva do ser. Sim. Né? Que todos nós fazemos parte Temos dessa essa mesma. possibilidade, né? Todos. Não tem, o negócio é ensinar e aprender. Isso está no nosso DNA. Uma outra mensagem que o Brian traz é a respeito do DNA. Aí você fala, poxa, mas o que o corpo biológico tem a ver com espiritualidade? Sim. Tem tudo a ver. Né? Esse corpo ele foi preparado, tem até essa informação de Brian, foi preparado para receber um ser espiritual. E isso, né, se a gente for observar do ponto de vista científico, do que hoje já existe como informação, como pesquisa, né, o nosso tipo de ser humano, o Homo sapiens, ele apareceu há mais ou menos 200 mil anos atrás. Né? E aí tem aquela história do elo perdido, que é o que diferencia o Homo sapiens de todos os outros símios e hominídeos que já existiram, porque existiram outros também, que é o fato de nós termos 23 pares de cromossomos. Essa é uma informação importante que o Cryon traz também. Né? E a grande maioria deles tem 24. O que aconteceu com a nossa espécie foi que um par de cromossomos teve seus telômeros fundidos. Né? Houve uma fusão de cromossomos, então nós temos 23, e segundo o Cryon, isso foi uma intervenção. Aí tem aquelas teorias, né, criacionista versus evolucionista de Darwin, né? É uma mescla das duas, porque é um evento que não responde, digamos assim, às premissas da evolução darwiniana.
Nós temos isso, o tipo de hominídeo que nós somos veio desenvolvendo de seres mais simples até desenvolver um organismo complexo e se formar esse corpo. No entanto, essa mudança que aconteceu 200 mil anos atrás diferenciou a gente de todos os outros, que nos deu consciência, autoconsciência, capacidade de reflexão, memória, inteligência, razão, tudo que nós podemos considerar como humano aconteceu ali. E segundo o Cryon, não foi casual, houve uma intenção. E foi ali que ele fala que esse nosso DNA foi alterado para que almas, seres espirituais, habitassem um corpo físico, para viver um tipo de experiência. E desde então, é essa humanidade que nós temos sido. E agora a gente está num momento único de mudança de ciclo para essa consciência. E parte disso é resgatar a memória da nossa origem. Então, parte do que vai acontecer para mim, né, do que eu vejo, em termos de desenvolvimento com toda a tecnologia que a gente tem, né, com o que a gente alcançou, é um revisitar do passado, né, e perceber um passado que não nos é contado até hoje, um passado mais profundo e mais antigo, né, que fala das nossas origens, talvez, antes até da Terra. Sim. E uma perspectiva de um futuro, né, de uma humanidade que não está só no universo, que é um outro tema que surge hoje, que é um tema polêmico, porque tem várias formas de entender e de leitura, mas Cryon, por exemplo, diz que existem humanidades que passaram pelo ponto onde nós estamos passando agora e evoluíram milhões de anos antes de nós, no sentido de que eles já desenvolveram um tipo de consciência que para nós não temos nem referência de como entender. Entender isso, né? Mas que eles fazem parte de quem nós somos, que nós nos encaminhamos para esse tipo de sociedade, ou seja, há uma reintegração com uma consciência mais cósmica também. Então é uma metafísica tanto vertical, no sentido que nós temos acesso a um aspecto nosso que está além de qualquer noção de tempo, espaço, é uma totalidade benevolente, mas também uma evolução horizontal, que tem a ver com a manifestação desse universo, galáxia, planetas, ciclos de tempo, né, e um propósito que é divino também, que a gente está começando a desvelar, né, e a reconhecer. Muito legal, Gustavo. E me fala uma coisa, quando que você teve acesso ao Li e começou a fechar a tradução aqui no Brasil? Pois é, então, as coisas foram acontecendo, né, assim, é aquela história do fluxo das sincronicidades, né? Sim. Então, depois daquela experiência, eu comecei a ter uma salinha, né, onde eu traduzia as mensagens em texto, e nós fazíamos um grupo de estudo. E depois, 2002, 2003, eu fui fazer o curso de professor da EMF lá nos Estados Unidos. Tá. E então a PEG já fazia parte do que é chamado de família Cryon. Pessoas que viajam por todo mundo, dando workshops, fazendo palestras, falando sobre essa boa nova, vou chamar de nova energia, né? Sim. E quando eu me encontrei com a PEG, né, encontrei com várias pessoas ali, inclusive o Dr. Todd Volkait estava presente quando eu fui nos Estados Unidos fazer o curso. Então você já conhece o Dr. Todd lá em 2003? 2003. Mais de 20 anos já. Há 20 anos. E quando eu fui, simbolicamente eu levei para eles um vínculo com a nossa cultura. Para a PEG eu dei uma peça indígena, feita por índios indígenas, né, para conectar com a nossa tradição indígena. E para o Dr. Todd eu dei um colar de Oxalá, para conectar com a nossa herança africana, que também tem uma espiritualidade profunda, e Oxalá é o criador, na Gênese. O Dr. Todd trabalha com DNA, eu falei, tudo a ver, para fazer essa conexão. E desde então, né, me tornei próximo deles, né? Só que ainda não tinha conhecido o Li, isso foi em 2003, mais ou menos. E aí, teve uma pessoa que fez o curso com a PEG também, se tornou professor da MF, que é o Gabriel, e na Argentina, a mensagem de Cryon teve uma aceitação muito grande, muito rápido, e então o Gabriel convidou o Lee Carroll para ir para a Argentina fazer um workshop, um seminário, né, de final de semana. Isso foi em 2005. E foi a primeira vez que o Lee Carroll viria para a América Latina para dar um seminário. E o Gabriel me conhecia, sabia que eu já traduzia as mensagens de Cryon em texto, e entrou em contato comigo e falou, Gustavo, você não quer vir para a Argentina e trazer um grupo de brasileiros e fazer a tradução? E para mim foi um convite e ao mesmo tempo um desafio, porque eu só traduzia em texto, né? Eu nunca tinha traduzido presencialmente ninguém, assim, né? Mas eu senti que era um chamado, né, da minha alma. Falei, claro, bora, tô dentro. E assim foi que me preparei em 2005 para poder ir para a Argentina. Fui, e ali fui apresentado para o Li. Mas antes disso, né, assim... que legal, né? E tem as experiências interiores, né, que vão mostrando o caminho. Por exemplo, em 2003 ou 2004, eu tive uma experiência interessante.
quando veio para o Brasil, uma pessoa de Portugal meio que divulgando o Cryon, tá? Mas ele tinha uma postura como se ele fosse o único que conhecesse Cryon. E a gente já estava fazendo trabalho de Cryon aqui há um tempo. Sim, já sabia. E aí quando ele soube que eu dava o curso da MF, né, ele quis fazer o curso aqui, quando ele estava aqui. E aí me perguntou, Gustavo, dá para fazer esse curso com você e tal? Eu falei, sim, as condições são essas. Eu ainda tinha acabado de me tornar professor, eu acelerei meu trabalho de tradução dos manuais durante um mês, fiquei noite e dia, passando noites em claro mesmo para traduzir tudo, para poder dar o meu primeiro curso lá em Santos, né? Porque essa pessoa queria fazer o curso. E acabei indo, e a experiência não foi muito legal com essa pessoa, assim, né? Ela chegou, fez o primeiro curso e falou assim, se eu fizer esse curso, eu vou dar esse curso em Portugal. Eu falei, não, você só pode ser praticante. Para dar o curso, você tem que se tornar professor, é uma outra formação. Ele falou assim, então eu não vou fazer mais o curso. Então depois de tudo aquilo que a gente tinha combinado, né, assim, eu não tinha recurso na época, né, e ele tinha se comprometido com aquilo, então eu senti que, cara, as intenções dele não eram tão puras assim, enfim. Foi uma experiência que me fez amadurecer também. Depois daquilo, né, um ano seguinte, essa pessoa voltou para o Brasil se dizendo canalizador de Cryon. E como eu tinha tido a experiência e percebi que a intenção dele talvez não fosse tão pura ainda, precisava de uma purificação, e pelo meu contato com a energia de Cryon, que é muito pura, eu fiquei naquele dilema, poxa, e agora? Né? Como discernir isso? E aí eu fiz uma meditação usando a MF, né, irradiando a minha energia do centro, onde eu faço a pergunta para o meu próprio ser. Me traz uma resposta para isso, me mostra como eu posso entender essa situação. E naquela noite eu tive um sonho lúcido. Então muitas coisas chegam para mim através de sonhos. E naquele sonho eu estava no aeroporto, esperando o Lee Carroll e um outro canalizador que eu traduzia também na época chegarem. E eles estariam chegando, e de repente eu vejo o Lee Carroll chegando no portão, e eu vou e dou um abraço nele, como se eu já conhecesse há muito tempo. E ele me abraça, e aí, Gustavo, como é que você tá e tal? E eu nunca tinha visto ele pessoalmente, mas no sonho eu estava ali recebendo ele. E aí ele chega, olha para mim e fala, eu tenho uma mensagem de Cryon para você. E aí ele se senta numa cadeira, o sonho muda, né, e fica só o Lee na cadeira sentado, e então o Cryon começa a trazer uma mensagem para mim no sonho. Ele começou a falar, Gustavo, a energia de Cryon é uma energia divina, então ela não é propriedade de ninguém. Então qualquer ser humano tem acesso à minha consciência, à minha energia, e pode canalizar a minha energia. No entanto, para canalizar a minha energia, é importante que a pessoa passe por uma purificação, que seu DNA esteja num nível de purificação muito, muito grande. Muitos que dizem canalizar Cryon, canalizam 20% da minha energia e grande parte das suas próprias agendas. Continue discernindo, porque muito em breve a família vai estar perto de você. Essa foi a mensagem. Enquanto ele dava aquela mensagem, o Lee canalizando, eu vi a coisa mais linda, que foi uma bolha que se formou ao redor dele, é como se fosse uma bolha interdimensional. E eu comecei a ver, vindo de todas as direções, símbolos, formas geométricas, notas musicais, sabe? É uma linguagem totalmente simbólica que vinha ao redor do Lee e o corpo dele absorvia e ele transformava em palavras. Então é como se eu visse um processo de canalização acontecendo assim, sabe, lindo, no sonho. Foi maravilhoso. Então, a partir dali, eu já sentia, sabia que eu ia me aproximar cada vez mais dessas pessoas. E aí em 2005 eu recebo esse convite. Então me encontro com o Lee lá no hotel, foi o Hotel Intercontinental em Buenos Aires, e eu conversando com o Lee, eu contei essa experiência para ele, ele falou, Gustavo, muito provavelmente é isso que acontece, porque eu sinto que são pacotes de informação que chegam e eu faço a tradução e transformo em palavras. Muitas vezes eu percebo símbolos, há essas coisas que vêm, e é assim que o processo acontece. E ali eu convidei, então Lee, eu queria te aproveitar e te convidar para vir para o Brasil, já que você veio para a Argentina, né, eu convido, né, e se você quiser eu posso organizar o seu evento no Brasil. Ele falou, obrigado pelo convite, vamos conversar. E assim foi que começou meu contato com o Lee, traduzi. Foram 60 brasileiros que participaram naquela época. Puxa, levou bastante gente. Um evento de 1000 pessoas na Argentina, um evento muito grande, um grupo grande de brasileiros, e foi ali que eu comecei o contato com o Lee. O Lee já veio para o Brasil, Gustavo? Já, nós trouxemos ele em 2008, foi a primeira vez que ele veio para o Brasil. 2008. Ele voltou outras vezes? Voltou outras vezes, voltou, se eu não me engano, em 2010, 2013... Ele voltou algumas vezes depois. Será que volta ainda? Então, depois que, com a pandemia, o Lee costumava viajar muito. Sim. Né? É assim que ele trazia as mensagens de Cryon, em seminários que ele fazia em lugares por todo o mundo. Com a pandemia, ele parou de viajar e as mensagens começaram a ser principalmente online. E ele já vinha, antes disso acontecer, ele já estava aproximando dos seus 70 anos e ele já estava com a ideia de parar de viajar tanto, que ele viajava muito. Exige muito, né? Exige muito. Então ele parou de viajar e desde então, né, os eventos de Cryon têm sido mais online. Mas esse ano ele começou
a viajar novamente. Então eu diria legal. que não sei. Né? Pode ser, quem sabe, se ele abre para essa possibilidade, já que agora ele está viajando pelo menos dentro dos Estados Unidos, Já está começando ele a fazer começou a viagem. viajar de novo. Ele Né? também passou um processo, ele fez uma operação no coração, eu lembro, Isso né? foi em 2024, acho, né? 2023, se não me 3, engano. acho, foi, É né? 2024 mesmo. 20, Não, 2023. 23, né? Foi quando nós fomos em Sedona, teve um evento dele lá, nós fomos também. Ele teve um problema cardíaco, fez uma cirurgia que foi extremamente bem sucedida e vai ficar com a gente, eu espero, por mais um bom tempo ainda para trazer essas mensagens. Hoje você tem ideia de quantos brasileiros acompanham o Cryon? Ou tem inscritos pelo Farol, assim? Tem bastante gente? A minha referência é o canal do YouTube, né, do Farol no YouTube, que tem cerca de 85 mil pessoas. Uau. No entanto, existem outros canais de Cryon, a internet já viu, né? Quando começa, uma loucura. Existem outros canais que já tem mais assinantes do que eu. Então, eu acredito que pelo menos 200 mil pessoas, 300 mil já têm acesso à informação de Cryon. Puxa, que bom isso. Né? Porque essas estão inscritas no canal, mas imagina a multiplicação dessas mensagens. Não sei. Quanto mais a gente multiplicar, melhor, né, Gustavo? Com certeza. Quanto mais chegar. Que é uma mensagem que muitas pessoas estão aguardando essa mensagem chegar. Sim. Né? Porque traz respostas, traz perspectivas diferentes. E muitas pessoas que chegam a essas mensagens têm transformações profundas de vida. Como você falou, né, a gente trabalha com a ideia de cocriação, de que nós criamos a realidade. Sim. Isso é um ensinamento, nós somos seres espirituais, nós produzimos, né, padrões vibratórios energéticos e tudo se comunica nesse nível energético e a realidade se forma dessa maneira também. Eu tenho como base aprendo muito com o Dr. Joe Dispenza. Joe Dispenza. Adoro a história dele, adoro os ensinamentos. Eu coaduno com cada palavra que ele, né, que ele coloca. Eu consegui compreender bem o que ele fala, assim, então, e eu venho testando isso na minha vida, quer dizer, né, sair lá do zero, do improvável, que eu digo, e a gente construiu, né, uma vida, como que eu posso dizer, um pouco mais segura, um pouco mais confortável, relacionamento bom, saúde boa, quer dizer, a gente, mas realmente foi difícil o processo, né, e isso que a gente intenciona, cada vez mais ensinar através desse canal, através tanto da Pelican Cash, da Pelican Energy. Então é isso que a gente está fazendo aqui, junto, e trazendo pessoas como você. Realmente necessário nessa época. Para a gente trazer uma nova forma de pensar. Né? Quer dizer, que é possível. É o caminho da humanidade. Uma outra forma de pensar. Conhecer mais, perceber que existem saídas para as questões que nós vivemos atualmente a partir do autoconhecimento de cada indivíduo. Né? E parte do autoconhecimento é essa percepção de que nós temos uma ligação muito íntima e profunda, que transcende crenças, transcende nacionalidades, ela é anterior a isso e mais profunda, que é essa consciência, por exemplo, do campo, né? O Joe Dispenza fala muito sobre a questão do campo. Inclusive, ele já fez seminários junto com o Cryon. Né? O Lee já convidou o Joe Dispenza, num palco uma vez estava o Joe Dispenza, Dr. Bruce Lipton, Greg Braden. Os três são muito amigos, né? E são também pioneiros nessa, eu chamo desse movimento, dessa nova consciência, cada um dentro da sua área, né? O Bruce Lipton falando sobre epigenética, o fato de que não é a genética que determina quem nós somos, o nosso corpo, as condições biológicas que nós temos, na verdade é o ambiente que condiciona o gene a mudar, ou seja, a nossa consciência, aquilo que nós sentimos, né? A forma como nós nos expressamos, muitas vezes muda a nossa genética e até traz cura, que você falou. Sim. Porque a consciência está relacionada né, com o físico. A consciência altera a realidade física, a matéria. Altera o gene, altera as proteínas que vai para o seu corpo, quer dizer, altera tudo, né? Exatamente, então é possível. Então isso é parte do que eu chamo de uma nova consciência da medicina. Só que é um processo até chegar lá. Existem polêmicas, né? Existe uma medicina tradicional que às vezes não abre mão, e tem um processo científico também que é muito limitado nas suas... É importante, porque ele garante, digamos assim, uma certa idoneidade dos processos e tudo, mas que limita a expressão do que o ser humano é. Né? Quando você se abre para essa natureza energética, consciencial, de como a consciência afeta a realidade física, você expande essa percepção também. O Dr. Todd, por exemplo, é um exemplo, né, de um médico que formou-se com honras por uma das melhores universidades médicas norte-americanas, que é a Johns Hopkins, mas que tinha uma intuição de que existia mais. E é interessante, já que a gente está falando disso, sim, vamos só lá. Voltar na experiência. O Dr. Todd despertou para esse lado também em 1989. Também. Olha isso. Olha que curioso, né? 89 foi um ano importante. E ele conta essa experiência que ele se formou e mudou para a Califórnia, porque lá ele sabia que existia muita prática chamada alternativa, né? Pessoas que trabalham com
técnicas bioenergéticas, meditação, e ele tinha essa intuição de que a partir dessas ferramentas seria possível trazer um estado de saúde para o corpo. E ele foi pesquisar nessa região e ele se tornou alguém que medita, um meditador, né? E ele também tinha uma busca espiritual profunda, já tinha conexão com a tradição sufi, né? Então ele já tinha essa busca espiritual. E ali ele fala que em 1989 veio essa intuição de que ele poderia entrar em contato direto com o corpo, com a consciência do corpo, para buscar respostas para a saúde. E ele fez uma meditação com outro amigo, foi trabalhando cada chakra, né, trazendo energia e consciência para cada parte do corpo, e ele fala que quando chegou, né, no chakra coronário, ele teve uma expansão de consciência. E nessa expansão de consciência, ele foi levado diante de um portal, né, uma experiência mística, né, multidimensional, uma experiência visionária. Existiam 2 guardiões guardando essa entrada desse portal, né, existia uma mensagem de responsabilidade. Quem adentra, né, esse domínio da consciência assume uma grande responsabilidade perante o universo. E aí ele falou que viu coisas assim que eram assustadoras, corpos se desintegrando, assim, sabe? Tipo assim, com isso aqui, vocês podem fazer isso. Mas ele adentrou, né? Ele acessou aquele portal e o que ele viu a partir dessa experiência foi um DNA gigante, ou o DNA era do tamanho dele, ou a consciência dele estava em contato com o DNA, não importa. Ele se comunicou com o próprio DNA. E ele viu o DNA como um campo eletromagnético, e o DNA começou a trazer informações para ele, dizendo que o que a ciência tinha descoberto até então do DNA como sendo um codificador de proteínas estava correto. Só que o DNA era muito mais do que isso. Ele era um ambiente de cargas energéticas, como um rádio, que emite e recebe frequências. E se ele pudesse discernir essa linguagem, seria possível, por exemplo, mudar a química de uma célula doente para a química de uma célula saudável, a química de uma célula velha para a química de uma célula jovem. E como toda experiência mística, isso vem num bloco, né? O conceito geral ele captou ali, e depois, quando ele volta, vem as intuições para poder dar forma àquilo, né? Transformar aquilo em algo prático. E aí, ao longo de anos de revisão de trabalhos anteriores de outros cientistas a respeito da energia eletromagnética, o efeito na saúde humana, ele desenvolveu um tipo de laser, né, que é chamado Song Laser, que é um laser fotoacústico, que tem propriedades sensacionais. Ele desenvolveu um tipo de laser que é capaz de ressoar com as moléculas e mudar, digamos assim, a consciência das moléculas e trazer mais saúde a partir disso. Então eu não sei falar muito sobre essa tecnologia. Sim. Ele que seria a pessoa... Né, vamos convidá-lo, né? Com certeza, mas o fato é que é um médico, né, um cientista que a partir de uma experiência mística teve uma ideia, como acontece muitas vezes. Teve uma expansão, né? Essa semente se transformou em algo prático e hoje ele já está na fase de implementar, inclusive fazendo pesquisa junto com outros cientistas que já foram ganhadores de prêmio Nobel, para poder transformar essa percepção, essa consciência, esse paradigma de saúde em algo, né, que pode ser reproduzido, que pode ser demonstrado e com uma linguagem que a comunidade científica e médica possa compreender e aceitar, mas também mostrando que existem mais coisas do que a gente sabe atualmente. Ou seja, a ciência pode evoluir. Sim. E ele está mostrando um caminho. Trabalhar com ressonância através de luz e som. Porque além do laser, o Dr. Todd desenvolve um tipo de mantra, né, que é produzir sons através das cordas vocais, chamados tons pineais, que são vibrações que também têm um efeito na nossa saúde emocional, mental, física. E é maravilhoso. Maravilhoso. São quase 36, 30... Então, hoje, os tons pineais são 36 níveis 36, de tons pineais. Né? E eu também acabei me tornando professor dos tons pineais também. Então eu acabo sendo um multiplicador do que essa família Cryon traz. Aliás, a gente estava falando... Além de traduzir. Teve um evento, né, no final de 2024, em dezembro, né? Salvo engano, dia 12/12, né? Foi isso? Foi dia 2024? Foi, de 2024. 2024 lá no Havaí. No Havaí. Né? E essa é uma outra história que a gente pode ficar aqui dias para conversar, né? Para falar de tudo que Cryon traz para nós. Então, por exemplo, parte da cosmovisão que o Cryon traz e da nossa história humana inclui, por exemplo, um período anterior da Terra, da humanidade, que é chamado de Lemúria. Né? Como se fosse uma civilização que existiu há cerca de 24 mil anos atrás, né? Antes desse ciclo, ou no início desse ciclo, que vivia numa região ali, onde hoje são as Ilhas Havaianas, que era uma região que estava toda emersa. Fora na superfície daquelas ilhas era um bloco de terra só,
e ali viveu, né, uma civilização humana por milhares de anos, recebendo ensinamentos, né, de fontes divinas de outros orbes, ensinando sobre quem nós somos. E essa memória permaneceu nesse campo da Terra, só que a Lemúria afundou, sobraram as Ilhas Havaianas. Isso que o Cryon fala, que agora, com o completar do ciclo, essa informação, todo ciclo, ele traz consigo a memória do ciclo anterior. Né? Existe um conceito que o Greg Braden cunhou, que é interessante, chama tempo fractal. Né? Que os ciclos de tempo são fractais. E não só o ciclo retorna, né, em termos cosmológicos, o que nós fizemos enquanto humanidade, a nossa consciência, retorna àquele período original, parte dele retorna. Então é como se fosse um retorno da consciência daquela época lá. E por isso tantas pessoas despertando para essas temáticas, inclusive Dr. Todd, Peg, essa família Cryon. Né? O que Cryon fala, por exemplo, é que o Dr. Todd, o que ele está desenvolvendo hoje, é uma lembrança de algo que ele desenvolveu nessa civilização. Lá atrás. Usando outras ferramentas, mas com os mesmos princípios. Né? E que agora retorna para poder... Ajudando agora a humanidade a evoluir. Né? Integrando esse passado profundo e distante, né, com o momento atual, para que a gente possa ir em direção ao nosso novo ciclo, que a gente chama de futuro, né? Que é a nossa nova humanidade. Então o Havaí é especial por isso. E os tons pineais, eles surgiram como uma ferramenta para ativar mecanismos planetários para a evolução da consciência também, que o Cryon chamou de cápsulas do tempo. Sim. Né? Que são lugares no planeta que tem uma energia muito especial e que quando esses tons são cantados por um coro de pessoas, é despertado esse que ele chamou de cápsula do tempo. É um termo metafórico para falar de que existem lugares no planeta que permitem a transmutação do velho padrão de consciência humana para que o novo possa chegar. Então, como se fosse um processo de reciclagem da consciência humana. E os tons pineais tiveram essa função de, durante vários anos, desde 2012. Por 12 anos quase. Por 12 anos. São 12, aliás, são 12 cápsulas do tempo, que na verdade são 12 pares de lugares no planeta, que se correspondem para poder ativar esse mecanismo que vai acelerar o processo de evolução da humanidade. Essa conversa então, é muito linda, dá para ficar aqui até uma semana conversando. É profunda, muita coisa. Pessoal, eu acho que é isso. Infelizmente a gente está terminando aqui nosso tempo. Nós só começamos, né? Só começamos. Assim como a nossa evolução, só começamos. Então tem muita coisa para a gente... Muita coisa para a gente falar, mas assim... Falar, conhecer, desbravar. Né? Dizer que para mim é uma honra. Eu acompanho o Cryon há quase 6 anos. Né? Ele foi também um divisor de águas para mim. Né? Ter acesso a tanta coerência, né? Falando tanto sobre o amor, sobre essa evolução. Então, na verdade, fez muito sentido para mim, vem me ajudando há bastante tempo. Vou procurar vocês para fazer o curso. Eu acho que já passou até do tempo de eu de procurar por isso. A gente se conhece muito, às vezes por WhatsApp, né? Se conversa. Eu acho que nos encontramos em 2 eventos, né? Foi. Mais ou menos isso. Então, a gente está agora estreitando esse relacionamento. Para mim é uma honra mesmo. Eu que agradeço. Né? Muito obrigado. E eu acho que é isso. Espero vê-lo aqui mais vezes. Eu sei que você vem de outro estado, às vezes, mas quem sabe a gente conversa à distância. Sem dúvida. Né? E quem sabe o Dr. Todd pode estar aqui com a gente também. Trazer outras pessoas você da família Cryon, da família Cryon, que eu puder conhecerem melhor. Então agradeço muito. Vai ser um prazer. Você e o pessoal todo. Obrigado. Eu agradeço. E pessoal, a gente tem... Cadê? Não está aqui, né? Está do outro lado. Está aqui? Deixa eu falar. Opa! Está aqui. Obrigado. A gente quer te presentear. Né? Nós temos essa empresa que é a Pelican Energy. Eu falei um pouquinho com você, mas a nossa ideia realmente é sobre essa mudança de pensamento, né? A mudança de paradigma, que a gente possa ter uma vida melhor, com mais amor, né? Uma cocriação de riqueza material, de abundância de saúde, de relacionamento. Então a empresa a gente criou para isso, para poder ser na verdade uma âncora, né? Uma ancoragem para que você acione cada vez mais essas sinapses desse novo mundo, desse novo ser que você quer se tornar. Espero que você goste. Muito obrigado. Presente. Maravilha. Presente consciencial e energético. É isso aí, energético. É isso aí, a consciência está presente em tudo, né? Até na forma como você cria um produto, a intenção que você tem está presente. Então, eu agradeço demais. Obrigado. Obrigado. Pessoal, quero agradecer a vocês, né? Estarem acompanhando mais esse episódio e siga a gente lá no YouTube, clica no sininho, porque vai ter muito mais. Um abraço.